Olá, pessoal. Eu estou aqui conversando com Marcelo Gomes, diretor de Criaturas da Mente. Marcelo é um grande parceiro aqui do Papo de Cinema, alguém que eu adoro reencontrar. Quando me ofereceram, quer conversar com o Marcelo? Na hora eu disse, claro, com certeza. Prazer estar aqui contigo de novo. Prazer também. Eu comentei aqui com um colega aqui do Papo, e eu falei assim: sexta-feira eu vou conversar com o Marcelo. E daí ele me respondeu assim: mas de novo? Faz o quê? Uns 2 meses que tu falou com o Marcelo? Daí eu disse: não, já faz uns 6, 7 meses. E eu fui olhar e realmente a gente conversou 6 meses atrás com o lançamento do Retrato do Certo Oriente. O tempo também é uma construção da mente? Com certeza, né? O tempo, né? Porque tem a ver com a memória. E a memória a gente inventa, né? A gente reconstrói, né? A memória é o que o nosso consciente e o nosso inconsciente guarda daquele momento. Mas olha É só, o impressionante. que aconteceu é o seguinte: eu trabalhei nesses projetos antes da pandemia, né? Então eles ficaram meio numa fila de engarrafamento. Acabou a Sim. pandemia e produzi-los, né? Então eles ficaram meio que, que prontos numa sequência muito rápida, né? Então Próximos, né, um do outro. é muitos próximos e talvez daqui a pouco você vai conversar comigo de novo sobre outro projeto meu. O Criaturas da Mente é um filme que foi muito. A gente vê até pessoas com máscaras, tu reflete muito sobre a questão pandêmica, né? Tudo que a gente passou. A ciência e o cinema eram as áreas mais atacadas por aquele governo, o governo anterior a esse. O Siddhartha era perseguido, a ciência era perseguida. O Siddhartha, como um membro da SBPC, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, era perseguido. O cinema super perseguido. Eu e a Letícia, as roteiristas, a gente conversava muito sobre o sonho exatamente naquele momento da pandemia, que você estava mais em casa, que você tinha tempo para refletir sobre você mesmo um pouco mais. Você, né, não estava na loucura dinâmica da vida. Então eu e a Letícia conversava muito sobre isso. A Letícia, roteirista, a gente queria fazer um trabalho juntos. E eu falando para ela da dificuldade minha de sonhar, de outras pessoas que estavam sonhando demais, de outras pessoas que estavam sem dormir, né? Outras pessoas dormindo demais. Essa alteração no sono e no sonhar, né? E a partir daí veio o Siddhartha, né? Entramos em contato muito com o trabalho dele, eu já conhecia Siddhartha anteriormente, e aí surgiram as primeiras conversas com o Siddhartha. E o projeto, talvez, ali na pandemia, era fazer um filme onde mostrava toda a agressão do governo à ciência e ao cinema. Lógico, o sonho estava lá, mas a Uhum. política era muito mais forte. Com o fim da pandemia, a gente descobriu que a gente não precisava mais falar disso. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer todo esse governo. Ele passou, ele é passado. Tem coisas muito mais interessantes de se falar. Então, acho que talvez foi um filme que foi instigado e estimulado pela pandemia, por nós Sim. estarmos em casa e voltarmos mais para a gente, para o nosso interior, refletir sobre o sono e o sonhar, o ato de sonhar. Mas ele foi iniciado as filmagens naquele estágio Claro. entre pandemia e abertura para uma vida normal. E ele começou a tomar outros rumos, né? O ano era 2020. Começava a pandemia. Além de não poder mais filmar, eu também não conseguia mais sonhar. Comenta um pouquinho da tua relação com o Siddhartha, né? Tu disse que vocês já se conheciam antes. Eu queria saber se vocês já eram próximos, se vocês já tinham trocas antes. E como é que agora, após o filme, se vocês mantêm contato, como é que. O quanto o Siddhartha e o trabalho dele influenciou até não só na tua obra, mas na tua vida também. Olha, eu conheci Siddhartha muito rapidamente, uma vez que eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, onde fica o Instituto do Cérebro, né? Fui apresentado, ele foi para uma palestra minha sobre cinema, sobre meus filmes, a gente se conhecia, foi uma coisa muito rápida. E também conhecia muito pouco o trabalho do estudo do cérebro, né? Agora, fui ler o trabalho de Siddhartha mais profundamente durante a pandemia, porque o Siddhartha virou um fenômeno durante a pandemia. Todo mundo queria escutar mais sobre sonhos. Eu li o Oráculo do Sonho, li outros livros dele, outros estudos, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com ele. Depois, né, que a gente decidiu fazer o filme, eu e a Letícia apresentamos o projeto para videofilmes, para Maria Carlota. A gente queria muito trabalhar com ela. Ela topou, tentou o apoio da Globo Filme, conseguiu. E aí a gente foi fazer o filme. E aí a nossa relação se intensificou. Então foram várias entrevistas, várias conversas,
várias reflexões, né? E o que eu achei desde o início é que eu só poderia acessar um tema tão complexo, tão cheio de tentáculos, se eu utilizasse o cinema para isso, que é a linguagem que eu domino. Então, na Sim. verdade, o que a gente fez foi um encontro do cinema e da ciência. As pesquisas de Siddhartha são referência mundial na área de sonho. Quem é ligado à psicodelia de alguma maneira? Levanta a mão. Eu, aqui. Que coisa, tô surpresa. Nós estamos falando sobre o Criaturas da Mente, né? Que ele parte logo no começo do filme, tu fala sobre isso, né? Da tua dificuldade de dormir e, consequentemente, dificuldade de sonhar. Hoje tá normalizado? Tu já tá dormindo e sonhando normal? Tá tranquilo? Recuperou bem essas habilidades? Normalizado dentro do mundo que se encontra nas atuais, né? A geopolítica do mundo completamente complexa, milhares de guerras o tempo todo, milhares de ameaças, ameaças até de governos totalitários tomarem o poder. Claro. Né? É muito difícil não deixar de ter pesadelos, muito, ter várias insônias. Né? É Sim. muito importante isso. Né? Eu vi há 3 dias atrás a questão do apagão na Espanha e Portugal, e como as pessoas de uma forma ou de outra estavam desesperadas, né? Pensando que era um cracker, ou início de uma guerra, ou até próprio apocalipse. Então existe um desespero na sociedade contemporânea que faz com que a gente não durma tão bem como deveria. Mas eu acho que, de novo, o sono e o sonho é reconfortante, né? É elucidador. Né? E a gente tem muito que prestar atenção. Eu acho que o grande mérito do documentário é dizer para as pessoas: oi, gente, vamos prestar atenção aos sonhos, porque tem gente que se levanta, acorda e sai correndo para trabalhar, não tem tempo para pensar no inconsciente, Para refletir. tem que produzir riqueza para o capital, tem que viver nessa vida útil que o Krenak fala tanto. Mais radical seja o sentido de habitar esse lugar, radicalizar nele. Acho que finalmente chegou a hora de eu conhecer a ayahuasca. Querido, pra gente encerrar, o que mensagem tu passaria pro espectador, para quem tá nos acompanhando aqui no Papo de Cinema, para ir assistir Criaturas da Mente e com o que as pessoas vão se deparar diante desse filme? Eu acho que o Criaturas da Mente, para mim, foi uma viagem de autoconhecimento. E eu acho que as pessoas poderiam assistir porque é um elemento de autoconhecimento, porque a gente se fala muito do consciente, do racional, mas nunca muito do inconsciente. E eu acho que é muito bom a gente entender o inconsciente cada vez melhor, porque o inconsciente faz parte da gente. Eu acho que a mensagem que eu mando é isso. E eu acho que hoje em dia eu vivo melhor compreendendo melhor essa parte do meu As nossas criaturas. as nossas criaturas. Então eu convido todo mundo para ir assistir e talvez ficar com mais perguntas do que respostas. E que isso é que eu acho bacana no cinema. É o cinema promover a memória, a imaginação e a dúvida, e principalmente a curiosidade em relação a certos temas, do que trazer todas as respostas. Maravilha, Marcelo, querido, muito obrigado por essa oportunidade. Sinta-se abraçado aí. Beijo e parabéns aí pelo filme mais uma Talvez vez. 6 meses a gente se encontra de novo. Quem sabe? Já tá agendado, já tá agendado. Ah. Obrigado, querido.